A última coisa que o governo quer nesse momento é gente na rua questionando o seu governo. Vamos lembrar que aquele movimento que iniciou lá em 2014, onde começou o povo ir para a rua, não é por 20 centavos, e enfim, aquilo articulou a derrocada do governo Dilma em 2016. Então, o governo Lula morre de medo de gente nas ruas. Tanto é que teve uma articulação e com a prisão de pessoas que estavam se manifestando na porta de quartéis, isso foi para apavorar a população. Isso, nitidamente, tem uma sanha autoritária que é questionável num Estado democrático de direito. Mas, enfim, um movimento quer fazer agora manifestações novamente, os mesmos movimentos de 2014, o MBL e o movimento Vem Pra Rua. Esse movimento que é considerado traidor pela ala bolsonarista, pelos apoiadores do Bolsonaro. Enfim, a gente precisa fazer uma análise mais perfunctória sobre isso. Até porque um editorial aqui do Hora Brasília, e tem um vídeo circulando do Bolsonaro, em que Bolsonaro pede para não fazerem manifestações nas ruas nesse momento. E aí, isso está gerando discussões, isso está gerando mais um racha dentro da própria direita. O movimento MBL tinha um integrante, que era o Fernando Holliday, que rachou com o movimento. E ele já deu a declaração de que não vai participar desse movimento. Inclusive, fez essa postagem desse cartaz aqui, ó, onde o MBL é traiçoeiro, tá com uma faca na mão, tá mandando os patriotas se lascarem, né, com o dedo ali na mão na cerveja e com a faca pronta para apunhalar. Ou seja, o próprio Fernando Holliday, que é surgido desse instrumento que é o MBL, diz que não acredita no MBL. Só que aí a gente tem que fazer uma análise bem mais aprofundada sobre isso. Eu tenho uma visão pessoal. Na minha visão pessoal, eles conseguiram o que eles queriam. A direita rachou. O que teve de gente que pulou fora do barco e se virou contra o Bolsonaro, achando que teria protagonismo, como o próprio MBL, aí vem Joyce Hasselmann, aí vem Alexandre Frota, aí vem um monte de gente que era da base Bolsonaro e rachou depois e se virou contra, achando que ia ganhar protagonismo, porque começava a insurgir uma ala contra Bolsonaro, deram com os burros na água, mas o MBL vem continuando a bater nessa pauta. As pautas do MBL contra Bolsonaro a gente sabe muito bem que foram em busca de protagonismo. Foram mais em busca de protagonismo. Mas enfim, e nesse momento? Caberia deixar as diferenças de lado e se unir numa manifestação para mostrar que o povo está indignado com o governo Lula? Porque hoje eles reconhecem que o MBL é um dos grandes responsáveis pela queda do Bolsonaro e pela ascensão do governo Lula por causa das suas manifestações. Enfim, o que fazer? O que eu vou fazer com você agora? Eu vou ler comentários para que vocês entendam como tudo isso está mexendo com a cabeça de quem é de direita, de quem é patriota e de quem está analisando aqui. E agora? Temos que encarar o governo Lula e deixar isso simplesmente acontecer? Olha só, o MSJ Cunha escreveu o seguinte no comentário dele aqui, ó. Tô deixando aqui em negrito para você ler. Se o capitão falou, então tá falado. O sistema aqui tá se aperfeiçoando ainda mais no poder, joga sujo e fora das quatro linhas o tempo todo. A Cida Pinha escreveu: por que Bolsonaro, o povo tem que entregar o Brasil para os comunistas? Ou seja, ela questiona Bolsonaro e fala: e por que tem que entregar? Tem que deixar quieto e deixar com eles só por uma rixa interna? A Priscila Orlandi escreve o seguinte: ele quer nossa proteção. Ou seja, ela questiona Bolsonaro, falando que Bolsonaro quer a proteção. A Silene escreveu: meu presidente Bolsonaro, mostrando que Bolsonaro ainda é uma figura muito querida. O Joel Felixto escreveu: tá com medo de culparem ele, e aí mandar prender ele de vez. Isso é medo da esquerda e do STF. O que está crescendo muito essa narrativa em relação a Bolsonaro também.
A política no Brasil, já estamos numa ditadura ferrada, ou seja, não dá para manifestar. A Maria Dulce escreveu o seguinte: não vamos errar mais uma vez. Acreditem no presidente Bolsonaro, ele não tem interesse nenhum de nos enganar. Não vá às ruas pelo movimento de 4 de junho. O presidente Bolsonaro tem razão. Enfim, o que a gente sabe é que está rachado. A direita no Brasil está rachada. Eu tenho uma visão, e essa é a minha visão. Hoje, quem poderia ter uma imparcialidade para fazer essa união da direita novamente seria Tarcísio de Freitas, ou Zema, ou até Michele Bolsonaro. Tem uma pesquisa feita onde, em primeiro lugar, caso Bolsonaro não venha, está Tarcísio de Freitas, em segundo, Michele Bolsonaro, à frente de Zema e depois Zema. Mas enfim, essa briga ainda vai dar muita discussão. Mas aí a pergunta que eu deixo para você e queria que você respondesse: é melhor sentar, cruzar os braços e esperar e deixar o movimento do MBL flopar e eles terem certeza que a direita se desgastou por completo? Ou é melhor se juntar a eles, mesmo sabendo que não pode confiar totalmente, mas mostrar que a direita ainda tem força? Qual que é a sua opinião sobre isso? Coloca no comentário que eu quero saber. Bora lá. Agora mudando de assunto. Matéria do Pleno News aqui para você. O Campos Neto vem sofrendo ataques diretos do governo Lula. E ele resolveu revidar. O presidente do Banco Central, que é o Campos Neto, ele garantiu que fica no cargo até o final do seu mandato e que tem prazo até o fim de 2024, não sai antes. E essa foi uma entrevista na própria Globo News. Com a indicação do secretário executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, à diretoria política monetária, surgiram rumores de que seria uma oferta casada para que a presidência do Banco Central e, assim, temores no mercado financeiro de que Campos Neto deixassem a cadeira antes do fim do seu mandato. E ele já respondeu: eu não saio daqui. O governo Lula vai ter que me aturar. Hoje, o que segura a inflação é a taxa de juros mais alta. Ah, mas ela trava a economia, não vende, aí as fábricas de automóveis não vão vender. Meu amigo, do que adianta? Agora falando dentro da economia aqui, do que adianta deixar um povo endividado, ainda mais endividado, liberando taxa de juros que a gente sabe muito bem, não vai ser barata para os bancos liberarem, não. Você acha que os bancos vão aplicar taxa de juros barata para o povo? Vai super endividar o povo ainda mais, eles não sabem o dia de amanhã. Então, meu amigo, o mercado está apavorado? Tá. Tem uma pesquisa que libera que do mercado, 98% é contra Lula. Por quê? Porque as políticas públicas e monetárias do Lula são um fiasco, um fracasso. Ele deu uma manifestação, ainda trago para vocês aqui, Pleno News também. O ex-presidente Lula falou o seguinte: não voltaria, o presidente Lula, né? Tô prevendo o futuro aqui. O presidente Lula falou: não voltaria para ser menor do que fui. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou a empresários nessa quinta-feira durante o evento pelo Dia da Indústria promovido pela Federação das Indústrias. Tem uma publicação de uma economista, me fugiu o nome dela aqui agora, Sincera, me fugiu o nome aqui, tá? E ela falou um ponto muito interessante. Ela falou: olha, o governo Lula falou que ia trazer um projeto de reindustrialização, um projeto para liberar uma medida, vem o Alckmin, faz aquela propaganda toda que ia apresentar uma grande coisa, e no final das contas, o que ele apresenta? Ele apresenta nada mais nada menos um plano para criar Fiat Mobi, ou seja, carro sem nada, que nem a indústria quer fabricar direito, porque não dá lucro, e liberando a taxa de juros para deixar todo mundo super endividado de novo depois. Então Lula fala que não voltaria menor. Lula voltou muito menor, é um nanico hoje, economicamente falando. Até porque a economia não é a mesma de 2002. Hoje o mercado é globalizado, passaram-se anos, 20 anos, e Lula vive ainda no passado. Bora lá, mais uma pauta aqui para vocês importante. Gazeta do Povo, bora lá. Lula deixa de lado pauta ambiental e desgasta Marina de olho no apoio no Congresso. Ou seja, sabe aquela narrativa que eu tô
estou inclusive trazendo aqui para vocês há muitos dias, mais de uma semana. E agora a Gazeta do Povo resolveu publicar. Aquela narrativa de que Lula viria pela pauta ambiental, se preocupando com a pauta ambiental, esquece. Esquece, isso não existe. Lula, ele vai para o lado que lhe interessa mais, E Marina Silva, não bastasse a genialidade dela estar levando pancada do governo Lula, porque vamos entender a Marina Silva, vamos entender. A Marina Silva, lá em 2014, lá atrás, ela resolveu sair da base petista. Ela ficou anos e anos na base petista. Anos. E aí ela se desentendeu com o PT e resolveu sair. Saindo da base petista, ela estava à frente das pesquisas presidenciais. Aí o PT veio com um turbilhão de fake news contra a Marina Silva, mas foi ataque baixo, golpe baixo, o que tirou ela da corrida presidencial. E aí parece que ela não aprende, né? Aí veio em 2022, vendo tudo aquilo que o PT já tinha feito, fez apoio novamente ao PT. E o PT só se dá aos seus, ele é vingativo. Aí, no primeiro desentendimento, Marina Silva faz uma decisão daquilo que é a convicção dela, que ela é ambientalista, ela tem aquela convicção, ela já passou batido o desmatamento recorde na Amazônia, ficou caladinha, aí agora ela ia ter assinatura, ela ia ter a chancela de deixar explorar petróleo na foz do rio Amazonas. E para pular fora, para não aceitar isso aí, ela confrontou o governo Lula. O Lula diz que ela traiu ele, já começou a retaliação, já começou a partir para cima dela e ela vai ser a primeira ministra a cair logo. Não é o que asfaltou estrada, não é a envolvida com milícia, não é envolvida com gráficas fantasmas, não, isso não tem nada a ver. O importante é não questionar o todo-poderoso senhor Lula. Se questionou, aí o jogo fica feio, tá bom? Espero que você tenha gostado desse editorial, é sempre um prazer poder estar aqui com você e a gente volta, tá? E esse é o número 2. Desejo muita paz, muitas bênçãos na sua vida e sempre uma mesa farta. Abraço.